Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao podcast do INE. E hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante, muito especial, com uma das pessoas que, na minha opinião, ela fez um feito extraordinário aqui no Brasil. Ela conseguiu trazer para o Brasil um evento que até então as pessoas acreditavam que isso era impossível. Hoje a gente vai conversar com Elane Leão, mas daqui a pouco eu trago ela aqui. Lembrando que se você tá curtindo, eu já vou avisar aqui logo de início, hein? Se você tá curtindo esse podcast, se você é uma pessoa que tá interessada em desenvolvimento humano, então faz o seguinte, já curte esse vídeo, já compartilha nas tuas redes sociais, para que a gente possa ter o máximo de alcance de tudo que a gente vai debater aqui, que a gente vai conversar. É um podcast, vai ser um podcast divertidíssimo, mas eu não vou estar sozinho aqui. Eu vou estar sozinho aqui porque aqui a gente não faz nada sozinho. A gente está sempre trabalhando em equipe para que a gente possa trazer o máximo, explorar do ponto de vista positivo, extrair das pessoas o melhor delas. Eu estou aqui do meu lado, Paula Freitas. Tudo bem, Paula? Uau, Eduardo, esse podcast o bicho vai pegar. A gente tem tudo para trazer aqui um conteúdo de qualidade, modelagem de estratégia de excelência, simplesmente de uma mulher que fez o maior evento de desenvolvimento humano, de fato comprovado do Brasil, né? E a gente vai trazer aqui alguns pílulas, conteúdos. E, claro, bater um bate-papo bem interessante e gostoso com ele. E é interessante, né, Paula, que quando você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção. Um maior evento de desenvolvimento, de fato, né? Porque tem muito evento fake aí. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? A gente estava lá, a gente pode falar que realmente tinha, né? Tinham as pessoas, tinha não eram lá, fotos não, era né? 15 não era mil, foto, né? Não era foto, não era fake, não. Era, foi real, foi real. Então tá bom. Pessoal, eu tô aqui também com o nosso parceiro, sócio, nosso querido George Leite, que vai estar também compondo essa mesa aqui. Tudo bom, George? George Leite, ou George Medeiros. Oi, Eduardo, obrigado por ter me chamado de George Leite, em homenagem ao governador Eduardo Leite. Eduardo Leite. Eduardo, tô muito ansioso aqui pra estar nesse programa hoje. Olha, eu sou fã dessa pessoa que tá por aqui. E sou fã mais ainda das pessoas que Tony Robbins, né, acabou ensinando, que é o Barack Obama, vários entre outras pessoas que eu tô aqui com a Elane e quero aprender demais sobre esse podcast aqui hoje. Maravilha, George. Olha só, então vamos receber aqui Elane Leão. Elane, seja muito bem-vinda. Obrigada, que alegria, Eduardo. Obrigada pelo convite seu, da Paula, do George. Eu adoro estar em lugares que eu me sinto feliz de saber, assim, tem gente que pensa como eu. Então aqui é um lugar, além de aprendizado, é um lugar de crescimento e de troca de experiências de pessoas de bem. Então eu tô muito feliz de estar nesse território santo, nesse território abençoado, que é o podcast do INE, viu? Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Elane, a gente na verdade quer entender. Vamos começar do início. Lá do início. Tava lá, você em casa e disse assim, cara, peraí, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que impactar a população brasileira, o Brasil. Eu tenho que fazer um feito extraordinário. Começou assim ou começou? Não, cara, eu vou para um curso do Tony Robbins. Como é que começou isso? É muito interessante porque você sabe que todo sucesso parte de uma intenção. Qual é a intenção que você está tendo ao tomar aquela decisão e agir? Não é só o poder da ação. É o poder da decisão e da intenção que vai te levar para o sucesso. Então eu gosto muito de dizer, Eduardo, e na minha vida sempre foi assim, antes de Tony Robbins, eu já tive outros sucessos, né? A minha empresa existe há 17 anos, eu tô no mercado de eventos corporativos, de treinamentos e na minha vida de liderança, né? Eu sempre exerci um papel de liderança com essa boa intenção. Então, no momento que eu decidi trazer o Tony Robbins, eu jamais imaginei que eu iria junto com a minha família, né? A minha mãe, a minha sócia na empresa. E a minha irmã foi a minha sócia no Tony Robbins, a Emiliana Leão. E a gente nunca imaginou lá em casa que a gente transformaria mais de 30 mil vidas. Na verdade, 30 mil famílias. Porque quando você transforma a vida de uma pessoa, você está transformando a família dessa pessoa e o ambiente que essa pessoa mora.
Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? A indústria do conhecimento, o INE e várias empresas sérias que trabalham com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. É uma coisa muito séria. Então, eu te falo, como eu sempre busquei conhecimento, né? Não é à toa que a minha empresa chama Indústria do Conhecimento. Eu estava no auge da minha carreira aqui no Distrito Federal e a minha irmã me convidou para fazer um evento, para participar de um evento de um cara chamado Tony Robbins. Eu conhecia? Não. Eu já trazia grandes campeões olímpicos para Brasília para fazer treinamentos. Até que foi num bate-papo com o Bernardinho, com alguns jogadores de vôlei, que a gente ouviu falar desse tal de Tony Robbins, que, como o George falou aqui, ele treinou, ele é a maior autoridade em PNL, né? Que você é um mestre aqui no Brasil da programação neurolinguística, que é nada mais do que o quê? Pegar a sua comunicação, trabalhar o seu emocional e transformar isso num alcance, numa realização pessoal, num sucesso profissional, seja o que for. Eu chamo de viver o seu sonho extraordinário. Perfeito. Porque todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos. Agora, quantos estão dispostos a pagar o preço para tornar esse sonho realidade? Aí essa sim foi a minha maneira de falar assim, meu sonho não é, nunca vocês vão ouvir que eu sou a maior, que eu sou a melhor. Essa história aí é uma bobagem, porque uma das coisas que eu aprendi com o Tony Robbins é nunca se compare. Por quê? Sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você, sempre vai ter alguém mais bonito do que você. Então você pode se comparar com você mesma. Eu estou melhor do que ontem? Ah, eu estou, porque hoje eu deixei de comer aquele brigadeiro pra eu atingir a minha meta de emagrecer 5 quilos até o Natal. Aí sim, eu digo que você pode ter um tipo de comparação. Nunca se compare com ninguém. Então essa história que tem muita gente focada em ser o maior e ser o melhor, não é sobre isso, né? Não é sobre isso nem a vida, nem a sua vida empresarial. Então, eu jamais imaginei que em São Paulo a gente colocaria, nossa meta era 10 mil pessoas, a gente colocou 13.500. E no Rio a gente colocou 17 mil pessoas. Eu jamais imaginei isso. Eu fui em 2014 para os Estados Unidos fazer o primeiro treinamento do Tony e simplesmente eu me transformei no primeiro dia. Era um evento de 4 dias e no primeiro dia já tava pago. Sabe aquele negócio assim, valeu a pena, tá pago esse negócio? Vou te dizer por quê. Cheguei lá, tinham 10 mil pessoas na Flórida, eu e a minha irmã fomos pra lá. E quando eu cheguei, Eduardo, Paula, eu pisei, tinha uma frase gigante dentro do espaço lá, né? Dentro do ginásio que ele pegou. Era assim, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Que frase. Eu passei, assim, 1 hora repetindo aquela frase, sabe? No meu subconsciente. Peraí, é a minha decisão? Então não é a minha condição que vai determinar o meu destino, o meu futuro? Como diz uma pessoa, né, que a gente tá convivendo, tem a oportunidade de conversar, ele fala assim, decisão mata condição. Então, peraí, quais são as condições que eu tô colocando pra me bloquear? Pra poder eu justificar um certo fracasso ou uma certa limitação ou qualquer coisa, ou um fracasso meu mesmo. Não, é a minha decisão que vai transformar essa minha jornada em sucesso. Mesmo que eu não atinja. Vamos dizer que eu não tivesse colocado, né, transformado 30 mil vidas. Mas só naquela decisão que eu falei, eu vou levar esse cara pro Brasil, eu já sabia que se eu transformasse uma vida igual a minha, eu já ia transformar pelo menos o meu bairro, a minha família, qualquer coisa nesse sentido, né, Eduardo? Então, a gente não projeta nada da vida. Você pode, eu gosto muito de me inspirar nas pessoas de sucesso baseado nos meus valores. Porque aí, né, George, tem aquela questão... vai falar sobre isso daqui a pouco. Essa questão do sucesso baseado no valor de alguém que não tem nada a ver comigo, desculpa. Não funciona, né? Não funciona, né? Não funciona. E aqui no INE a gente tem muito isso. A gente gosta de alinhar os valores que sejam valores essenciais, não valores adaptados, né? Hoje a gente está vivendo uma sociedade que quer muito valor adaptado. O que é o valor adaptado? Eu vou me adaptar a um valor para que eu possa, a partir da adaptação desse valor, eu estruturar
para estar junto com essa pessoa, para ser aceito por essa pessoa, ser aceito socialmente, né? Isso não funciona. Porque até que ponto essa aceitação ela vai ser realmente verdadeira? Quando eu estou não transmitindo aquilo que realmente eu sou, mas aquilo que eu desejo que as pessoas enxerguem em mim. E hoje a gente está vivendo uma sociedade de adaptação, no lugar de uma sociedade essencial, né, Paula? Exatamente. E bem curioso, né, Anani, que você falou. Eu não sou a maior, a melhor. Mas, de fato, você trouxe e fez o maior, repito, né, como disse no início, o maior evento de desenvolvimento humano do Brasil. E você, de fato, impactou dezenas de milhares de pessoas, né? 30 mil pessoas. E a gente sabe que quando você influencia uma pessoa, aquela pessoa vai influenciar o seu meio. Não só a sua casa, mas também o seu ambiente de trabalho, o local que você estuda, né? Você tá no salão fazendo sua unha, você pode influenciar a sua manicure. Então, este poder que é sem limite, que nós temos quando a gente consegue perceber o que faz sentido pra gente. E aqui no INE, a gente sempre busca isso, alinhamento. A gente não faz nada, né, Eduardo, que não faça sentido. Primeiro pra gente, depois pra nossa família, pros nossos alunos, pro nosso meio, né? E eu acho que este é um dos segredos do sucesso, né? E do seu sucesso, né, Anani? Eu te falo, Paula, um dos maiores segredos do sucesso, aí você define o sucesso da maneira que você quiser, é a determinação. Então, quando você está determinado a realizar o extraordinário, ou o ordinário, ou aquela ação, você tem que esquecer tudo que lhe sai do foco. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu li aquela frase, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino, eu olhei pra minha irmã e falei, Miliana, eu quero levar esse cara pro Brasil. Eu vou levar esse cara pro Brasil, porque ele já mudou ali. Eu tava com os meus conflitos, né? Decidindo coisas profissionais, empresariais, em todas as áreas da minha vida. E ali ele me mostrou, ei, peraí, não é a sua condição. Não é onde você tá, com o que você tem, não. É a sua decisão que vai lhe levar ao seu destino, ao seu futuro. Então, o que eu falo todo dia pras pessoas, sabe, Paula? O que você tá desenhando pro seu futuro? Você está desenhando algo que está se comparando, como o Eduardo acabou de colocar, com coisas em filtro, com pessoas fakes, com pessoas que não vivem o que elas pregam? Volta, dá um passo para trás, que dar passo para trás não é perder, é realinhar a rota. Aí as pessoas estão assim, não posso errar, eu não posso fazer uma coisa diferente, não, porque senão o outro vai pensar o quê? Opa! Todo mundo realinha a rota. Pega lá os livros dos bilionários. Já quebraram 5 vezes, já faliram 10 vezes. E eles estão aperfeiçoando, vamos dizer assim, o processo e alinhando a rota. Agora, quando eu decidi, eu quero levar o Tony Robbins para o Brasil, quais foram as decisões que eu tomei para poder, de fato, realizar o extraordinário? Abrir mão de muitos clientes que eu já tinha. Abrir mão de tempo, que é uma coisa que a gente não compra, né? Não volta. O tempo com a família, né? Com o meu relacionamento amoroso. Enfim, com os meus relacionamentos com os amigos. Eu tinha um foco. E aí eu passei, Eduardo, a rodar o mundo todo até realizar o extraordinário. Por quê? Porque eu precisava do quê? Do sim, do Tony Robbins. E aí, foi na hora que eu tomei a decisão, eu jamais imaginava as dificuldades que eu iria encontrar. Mas aí, deixa eu dar essa dica também, Eduardo. Nunca foque nas suas fraquezas. Sempre foque nas suas habilidades, nas suas competências e nos seus talentos. Porque quando você foca nessas 3 coisas, parece que faz assim, ó, bum, as coisas passam a acontecer. Porque se eu tinha aquela preocupação, eita, será que eu vou ter o recurso financeiro para trazê-lo para o Brasil? Eu não pensava nisso. Eu pensava assim, eu sou uma mulher de coragem. É preciso ir para Singapura?
eu pego o voo e vou para Singapura. É preciso ir para Londres, eu pego o voo e vou para Londres. É preciso ir para onde for, tanto que a gente rodou aí, foram mais de 12 treinamentos que a gente fez, até eu conseguir, porque, vou dizer, nesse processo, viu, Jorge, eu tive muitos nãos. Eu comecei com os nãos no próprio Brasil, onde eu achava que trazer o Papa, vamos colocar assim, do coach, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, eu ia ter que todo mundo me ajudando. Por quê? Ele ia embora. As pessoas iam atrás de coaches. Então, o que eu busquei? Várias pessoas que trabalhavam nessa área. E, Eduardo, pasme, eu levei muitos nãos. Sabe por quê, Paula? Aí hoje eu entendo, com a cabeça de hoje e ter passado por todo esse processo, eu entendo. Nunca se aproxime de pessoas que não sonham o mesmo sonho que você. Por quê? O meu sonho era trazê-lo pro Brasil. Mas às vezes o outro não. Por quê? Porque eu vou trazer um cara que é maior do que ele? Não, todo mundo quer ou até mesmo que o que eu utilizo hoje, que digo que foi criado por mim, na verdade é uma cópia. Pronto. Isso é o que aconteceu aqui no desenvolvimento humano, né? Muita gente ia para os Estados Unidos, ia para o show do Tony Robbins. Ah, fui pro show do Tony Robbins. Ah, foi só um show lá. Eu só pulei e ficava trazendo essa imagem. E aí todo mundo acreditava aqui no Brasil que o Tony Robbins era só um showman, que era só brincadeira, que era só cantoria, pula-pula. Aí os caras diziam, não, mas essa ferramenta aqui foi eu que criei, essa técnica foi eu que criei. E aí quando a gente percebeu que, na verdade, o que tinha ocorrido era justamente o contrário, né? Essas pessoas tinham ido lá para pegar, copiar, que eu acho que é diferente de modelar, a gente pode até falar essa distinção aqui, foram lá para poder copiar, copiaram até as histórias, o que é uma coisa muito louca isso, né? E quando eles copiaram, eles ainda fizeram uma coisa que, tudo bem, se você quiser copiar, acho que você até pode. Pode, vai copiar. Mas pelo menos a fonte. Diga assim, cara, isso aqui, como eu falo, olha, isso aqui é PNL pura. Isso aqui eu adaptei, isso aqui eu criei. Eu falo os 3 estágios, entende? Olha, isso aqui eu aprendi com o Tony Robbins, isso aqui eu adaptei do Tony Robbins. Isso aqui eu criei, tá? É uma perspectiva minha. E eu acho que o tempo, ele mostra, sabe? Eu acho que você não consegue enganar muita gente durante muito tempo. E hoje em dia, Eduardo, perfeita a sua colocação, porque hoje em dia ainda tem um detalhe. Antigamente, quando não existia iPhone, não existia internet, existia o quê? Biblioteca, enciclopédia. Vai a gente fazer uma pesquisa e não colocar? A gente levava 0. Verdade. Porque isso chama plágio. Isso chama um crime autoral. Hoje em dia, não. A internet ficou uma coisa sem lei, sem dono, sem referências. E aí tá todo mundo falando que criou tudo. E peraí, eu não criei. Metade das coisas que eu organizei, que eu tive que fazer ao longo do processo, eu peguei modelos de pessoas que já tinham levado o Tony para outros países. Ou o que tu fez? Como foi que tu se adaptou a isso? A gente teve mais dificuldade, por quê? Primeiro que real e dólar são 2 moedas bem longe, bem diferentes. O valor delas são completamente diferentes. Então, é claro que o meu ticket fica um pouco mais elevado, porque eu tenho que pagar um custo em dólar, ok? Isso é o primeiro ponto. O segundo, brasileiro não fala inglês, né? É o país que mais tem escolas de inglês no mundo e é o país que menos se fala inglês. Então, eu tive que trazer mais de 15 mil fones de ouvido. E quem disse que no Brasil tinha isso? Quando a gente chegou na primeira empresa, a empresa, não, meu máximo de evento internacional é para 2.000 pessoas. A maior de São Paulo. A outra, não, é para 3.000 lá no Rio. A outra, sabe o que a gente fez, Jorge? Sim. A gente teve que juntar 6 empresas para juntar os benditos 15 mil fones. Olha só. E vou te falar, no de São Paulo, que eu tive a honra de ter, né, vocês lá, o Eduardo subiu comigo no palco. Olha isso, Paula. Honra, intenção e está sempre disposto a ajudar. Aí eu tenho que falar isso daqui, esse detalhe importante. O Eduardo, quando eu decidi trazer o Tony Robbins, foi em 2014. E aí eu fui buscar conhecimento na área, eu não sabia o que era PNL.
Eu já vivi a PNL na minha vida, porque eu tenho, né, os meus pais que são coaches da vida. A mamãe é delegada de polícia, o papai é engenheiro. E os dois sempre trabalharam a mente. O papai, em 1949, já fazia hipnose no Rio de Janeiro. A mamãe, para ser diretora do maior presídio do Nordeste, mulher, a primeira delegada mulher do estado do Ceará, ela teve que o quê? Trabalhar a mente dela. E um autoconhecimento, porque ela estava lidando só com bandidos de alta periculosidade. Então eu tive esse privilégio, vamos dizer, familiar, de eu e minhas irmãs, com 10 anos, a gente ia para Caldas Novas fazer um curso que naquela época era o DOM, Desenvolvimento de Orientação Mental. Olha isso, entendeu? Método Silva. Isso, Método Silva de Desenvolvimento Mental. Então, com 10 anos eu já fazia isso, entendeu, Eduardo? Então, o que acontece? Quando você começa a transformar esse conhecimento, você vai trazendo, o Eduardo é autoridade para isso, você vai incluindo isso aí na sua mente, na sua cabeça. O que aconteceu? Eu comecei a buscar esse conhecimento no Brasil. E aí eu cheguei em quem? Deixa eu ver como é essa história de PNL, Programação Neurolinguística. Chegamos no Eduardo Rocha. Né? Eu e a minha irmã, não, a família toda, a mamãe fez o curso, né? Eu acho que é só a Manu e o papai que não fizeram. Ainda. O que acontece, Paula? Eu fui pro curso do Eduardo e a gente, né, um dos dias lá, ele faz essa coisa da imaginação, de você trazer pra sua mente imaginária as estratégias, As estratégias para poder você estar querendo realizar determinada coisa. E tem até hoje, o Eduardo mostra nos treinamentos dele isso. Eu falando em 2016, eu já estava há 2 anos quase rodando o mundo e levando todos os nãos que você imagina. Nãos de empresários que eu achava que iriam me ajudar, ser meus sócios. Nãos de personalidades que se dizem grandes, maiores, melhores. Nãos de tudo que você imagine, de pessoas que eu tinha certeza que queria trazer Tony Robbins para o Brasil, né? Mas a intenção não faz você chegar ao sucesso verdadeiro. Porque quando a intenção é ruim, uma hora a casa cai. Uma hora vai dar errado. Não vai dar certo. A intenção é a semente que você planta. E aí, o que aconteceu para voltar pro Eduardo? Eu estive nesse treinamento dele e deu um boom na minha mente. Opa, esse negócio de PNL, de trabalhar com conteúdos que transformem a mente, a emoção para ação, é isso que eu quero mesmo. E o Eduardo se colocou, na hora que eu coloquei para ele que eu queria trazer o Tony Robbins pro Brasil, o Eduardo foi uma das pessoas no Brasil que falou assim: contem comigo. Eu vou ajudar vocês no que precisa. Ele não me perguntou quanto que eu tava pagando pra ele, o que tal. Ele se colocou à disposição. Então aí fica um insight, Eduardo. Você é uma pessoa interesseira ou uma pessoa interessante? Opa, bom pensamento, né? A pessoa interesseira, ela tá sempre perto e vai lá pra proximidade é poder, vai lá pra aquela casa que tá todo mundo junto, andando com aquele tipo de pessoas que estão com aqueles tipos de carro. Ela tá interesseira em fazer alguma coisa com você. E a pessoa interessante é aquela que faz o quê? Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho esse talento, eu tenho esse dom, eu já trabalho dessa maneira. Será que não é interessante eu colaborar com você nesse momento? Então, eu defino o Eduardo Rocha nisso. Ele é uma pessoa interessante. Ele não é uma pessoa interesseira. E aí, quando perguntam, o Eduardo Rocha subiu no palco do Tony Robbins? Subiu. Porque ele plantou em 2016. Ele está no palco do Tony Robbins. Quantos queriam estar naquele momento, naquele palco, e até queriam pagar milhões para estar e não pagaram? Olha, eu tô aqui arrepiada. Olha que depoimento, com essa hein? história, que depoimento. Gente, eu vou contar aqui algo pessoal. A Elane Leão, ela tem uma luz, gente. É assim, ela é a luz do mundo nela. Porque quem tem o privilégio de estar com essa mulher, além de sentir toda a energia, toda a vibração e arrepiar e sair contagiada, e é algo que transforma mesmo. Não só com a sua alegria, a sua energia, mas também com as suas histórias que inspiram. Então, trazendo
tudo que você disse. E a gente é muito grato, né, Eduardo, por você honrar o Eduardo, honrar o Inner. Esse é um valor que realmente nos aproxima, porque aqui nós também temos esse valor da honra, da lealdade. E é interessante quando você trouxe, né, que você já tinha tomado a decisão há 2 anos atrás. Mas o que te fez ir para a ação foi uma modelagem que o Eduardo traz no Pratitner, que é a estratégia Disney, né? Em que você não só visualizou, mas você se imaginou, você sentiu, percebeu, trouxe a cena. É uma técnica... planejou mesmo, é uma estratégia, né? Planejou mesmo, né? E ali você planejou, trouxe todos os detalhes, né? Os nossos alunos têm o privilégio de ver esse vídeo no curso, que é um vídeo que a gente não solta nas redes sociais, que é algo que transforma a pessoa se inspirar e realmente fazer o que tem que ser feito. Porque você não arregou. O Eduardo sempre fala, né, que na Paraíba, né, Eduardo? E é assim, o papai dele falava, ó, quando você tomar uma decisão, você não arrega. E você já tinha tomado sua decisão, faltava, então, uma forma de você visualizar isso e tornar isso realidade, né? Com certeza. Primeiro, obrigada pelas palavras. Imagina, eu não sou a luz do mundo, não. Quem é Jesus? Mas nós somos discípulas, né? Nós estamos tentando ser parecido com quem a gente se inspira. Quem é o mentor? Pra mim, Jesus. É Deus, né? É Jesus. Então, eu tento me inspirar a ser como Deus. Ser luz nesse mundo de escuridão. Mas eu acho que mais do que honra... Eu gosto da palavra honra, eu honro, né, as pessoas e tal. Eu acho que aí fica outra dica aqui, é o poder da gratidão. Eu acho que o poder da gratidão tá sendo muito... Eu disse pro Eduardo, vamos criar um treinamento só sobre conceito de palavras? Que as pessoas estão fazendo os conceitos. Porque lembra que a gente tinha um dicionário? Olha aí, vamos de novo sem internet. A gente tinha um dicionário que a gente pegava assim, o que é gratidão? Lia tudo, né? Aí lia lá, gratidão é reconhecer alguém ou algo por ter feito alguma coisa. Gratidão. Aí as pessoas estão deturpando. Gratidão é aquele negócio. Vem, Eduardo, você vai ganhar um tênis da Louis Vuitton porque eu sou grata a você. Eu vou lhe honrar aqui no palco. Não. Deixa eu resumir uma coisa pra você. O poder da gratidão se resume a reconhecimento. E reconhecer é nada mais do que você ir lá na pessoa que lhe fez um bem, na hora que você precisou, e perguntar assim, como eu posso ser bênção, ser grata pelo que você fez naquele dia que eu precisei? Aí, às vezes, Paula, tem gente que fala assim, mulher, eu tô com 3 meses da conta de luz atrasada. Me ajuda com isso? É melhor do que eu trazer um presente de Miami pra ela. Porque o reconhecimento é você reconhecer a pessoa através da necessidade que ela precisa hoje. Isso é curioso. Ontem aconteceu um fato bem curioso, né, Jorge? Quando a gente foi no posto de Catarina. Conta pra Elane, Felipe. Ontem a gente foi abastecer o carro lá no posto aqui na torre. E uma mulher, ela falou, olha, eu não tenho nem o que comer aqui hoje. Eu tava com, acho que, 30 reais. Eu falei, não, vamos aqui pra você, isso aqui... Foi porque, na verdade, né, ela atendeu a gente muito bem. Muito bem. E é difícil isso aqui em Brasília, né? Alguém que uma frentista te atender tão bem. E aí o George se sentiu na gratidão de dar a ela um valor que a gente tinha ali em dinheiro, né? Em espécie. E aí, quando o Jorge entregou para ela, ela falou assim, olha, Jorge, eu vim só com a passagem de ônibus. Eu não tinha nem como almoçar. E voltar para casa. Então, eu acho que Deus, às vezes, né... dá uma luz, né? Sim. E a gente acaba honrando, sendo grato. Atendendo a necessidade real daquela pessoa, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta pra Elani. Deixa eu te cortar aqui, Eduardo, perdão. Elani, você acha que a espiritualidade e a inteligência emocional potencializa essa coisa de você fazer acontecer? Claro. Você acha que vai lá e vou fazer isso aqui com a espiritualidade? Olha, Deus no caminho aqui, eu vou fazer isso. Mas... sem dúvida alguma, assim, 100% de certeza que ter fé transforma qualquer
coisa que você desejar. Tem aquele lema, né? Quem tem fé, alcança o que quiser, É verdade, né? é verdade. Já faz parte da minha rotina. bordão. É um slogan que as pessoas olham e falam: Elaine, você é uma mulher de muita fé? Sim. Sou uma mulher de muita fé. Eu não sou uma mulher muito religiosa. Perfeito. Porque eu acho que tem muita diferença, sabe, George? Sim. E hoje as pessoas estão fazendo uma confusão muito grande em levar a parte espiritual para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pessoal. É claro que todo mundo estuda o quê? Aquela roda da vida. A roda da vida tem a sua base pessoal, profissional, emocional, financeira, espiritual, né? E social. Mas aí, a gente tem que ter muito cuidado, existe uma linha muito tênue. Quando eu falo e quando eu coloco num treinamento, a questão da fé. Porque senão, quando eu quero aprofundar a fé, o mundo espiritual, que quem conhece sabe, é às vezes complexo e muitas vezes a gente é incontrolável. Verdade. Você não sabe o que vai acontecer no momento que eu desperto ali algum trauma, alguma coisa familiar e que lhe leva para aquela questão da espiritualidade da pessoa lá atrás. Então, tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Eu falo hoje para as pessoas, Jorge, que eu falo na minha palestra, nos meus treinamentos, que a fé, literalmente, minha base é família e fé. Né? É o FF mesmo, que é família e fé. Mas eu coloco aqui o meu alicerce. Ela não pode ser tudo, porque eu ter fé. Já tem uma palavra que Jesus fala. E qual é a palavra que Deus fala? Ore. Oração. Oração tem duas palavras lá. Orar e agir. Então não adianta eu estar orando. E se eu não tivesse ido 4 anos e meio pra Singapura, pra Londres, pra Amsterdã, pra Rotterdam, pros Estados Unidos e tal, o Tony ia lá em casa bater na porta: ei, meu sonho é ir pro Brasil, tu me leva? Não. Então, a oração, e aí isso se faz presente muito nas coisas que eu faço, né, empresarialmente falando, eu falo assim: Senhor, eu coloco esse projeto nas tuas mãos. Tá aqui, o Senhor colocou no meu coração esse sonho. Agora eu vou agir. Como é que eu ajo? De acordo com a vontade de Deus. Aí eu vou atrás das pessoas que têm os mesmos valores, das pessoas que têm o mesmo pensamento, das pessoas que sonham o mesmo sonho. Sim. Que aí é isso. Busque parceiros que buscam o mesmo sonho que você. Se não, tá tudo bem você não ter o mesmo sonho que o meu. Mas não dá pra gente caminhar junto. Como é que eu vou casar com alguém que ama viajar todo final de semana e se eu não gosto, eu sou caseira? Não dá, porque não vai dar certo. Ele vai ficar doido dentro de casa né? Porque eu quero ficar em casa e ele quer sair. E aí eu volto ainda pra esse poder da gratidão, que tem tudo a ver com a fé, Jorge, que é o quê? No momento que eu fui grata ao Eduardo, quanto vale, qual é o valor que se tem subir num palco do Tony Robbins? É imensurável. Não existe valor para aquilo. Mas a carreira do Eduardo, naquele momento eu e a minha irmã pensamos o quê? Ô, Emiliano, o Eduardo foi um parceiro tão bacana ao longo aí desses 2 anos. Como é que a gente pode fazer? Aí é por isso que eu falo que a gratidão é reconhecer as pessoas através da necessidade que essa pessoa tem. A necessidade não é que ele foi lá e me pediu: Elaine, me coloca no palco. Nada disso. Eu fiquei até sem jeito, porque ela me chamou. Nem sabia. Vem aqui, eu nem sabia. Ele tava nos bastidores, ele era um cara de bastidor, lá me ajudando, né? Com técnicas naquele momento que eu ia subir no palco, falar pra 13 mil pessoas. Então, claro que ele foi. Mas aí o que acontece, Jorge? Olha o segredo. Olha, eu não sei, vocês chamam chave e tal. Eu chamo instrução. Eu acho que, assim, tudo na vida, quando você tem boas instruções, né? Aquele negócio assim, os 10 mandamentos são instruções de Deus para uma vida plena, para uma vida feliz. Então, a instrução que eu tenho com relação ao poder da gratidão é reconhecer e honrar as pessoas através do que elas precisam. E para isso, você tem que ter outra coisa: autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você conhece também o outro. Você sabe reconhecer o que o outro precisa. Porque eu estudo todo mundo. A psicologia social, eu tô fazendo doutorado em psicologia social. E é o quê? É estudar a si e aos outros para viver em sociedade. Então, naquele momento, opa, o Eduardo vai pro palco do Tony Robbins.
Porque eu tenho certeza que vai ser um presente que ele vai gostar. Não era eu pagar pra ele. Eu não podia chegar e falar, Eduardo, eu quero que você fique aqui 2 dias comigo, me dando umas técnicas. Por isso que eu falo, as pessoas estão focadas nessa questão da riqueza, do financeiro. E aí eu falo, prosperidade é completamente diferente de riqueza. Aí eu emendo, né, mulher? Falei, E eu acho isso que você falou, Elane, é muito importante, porque a gente sabe, a gente sabe o quanto é importante hoje dentro de qualquer área que a gente tenha a gratidão, desenvolva realmente o reconhecimento. E a gente entende também que nessa jornada muitos desafios ocorreram. Eu gostaria de que você contasse uma história assim, dos bastidores, do primeiro tono. Vamos começar pelo primeiro tono, tá? Que você diz assim, cara, nesse momento eu quase disse assim, putz, eu acho que a gente vai ter muito mais dificuldade do que a gente imaginava. Como é que você lidou com... Conta uma história de forte estresse que gerou em você, assim, quase que uma grande avalanche de emoções, de decisões. Nossa, eu tenho várias mesmo, né? Deixa eu falar uma. Foram vários momentos. Naquele momento você tem que respirar fundo, relaxar e tomar a decisão certa com o estado emocional equilibrado, né? Então, um dos, Eduardo, na véspera, a gente fez uma visita técnica com um ensaio geral pra poder ver cronograma, tudo, porque, né, com o Tony Robbins você tem que ter todo um cronograma à risca, 10 segundos a 10 segundos, não existe 20 segundos, né, na rotina lá, na programação deles. E aí, na véspera, a gente tinha todas as equipes contratadas, todo mundo lá e tal. E uma das coisas que a gente deu de ideia, a gente queria colocar uma escola de samba pra poder cantar o hino nacional num formato de samba, porque Tony é americano, né? Tinha uma equipe grande que tava vindo dele, americanos. Americano adora a nossa alegria, a nossa espontaneidade. O que representa isso? Samba. Escola de samba. Então, vamos levar uma escola de samba. Nós já tínhamos contratado a escola de samba, já tínhamos pago 50%. E pedimos para eles irem aí com tudo, né? Além de pagar o cachê, toda a logística, os ônibus, tudo, enfim. E simplesmente tava a equipe técnica do Tony esperando para poder ver. Eram 2 músicas que eles iam cantar. Na verdade, eles iam cantar Aquarela do Brasil e depois o hino nacional. E cadê a escola de samba? E aí o diretor do Tony, aquele bem assim, sabe? De Hollywood. Duro. Onde está? E eu, ai, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, liga pro homem, liga pra não sei quem. Meninas, saímos ligando pra Deus e o mundo, eu e a Emiliana, e não chegava. Deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas e nada. E aí tinha uma outra pessoa, que aí é isso que eu falo, né? As pessoas não sabem aproveitar as oportunidades, como diz lá no Ceará. O jumento tá passando selado, não é nem cavalo, não. Lá tem pouco cavalo, é mais jumento. O jumento tá passando selado e a pessoa não aproveita. Tinha um cara que a gente deu muita oportunidade pra ele. Aí esse cara chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma pessoa pra lhe ajudar. O cara é extraordinário. O cara é até assim, é deficiente físico, mas ele tem uma escola de samba maravilhosa. Ele toca, ele toca sem braço? Ele toca sem perna? Meu filho, traga esse homem agora, onde ele tá, em qualquer lugar do planeta, se der tempo, pegar o voo, ele já vai subir no meu palco. Aí ele, e um detalhe maior, ele é louco pelo Tony Robbins. Aí eu, então, ligue pra esse homem. Aí a gente ligou, por um acaso, ele tava até no Ceará, e ele falou assim... Eu falei, olha, eu tenho um problema e essa pessoa disse que você pode ser o solucionador do problema. Você tem uma escola de samba com a bailarina, o bababá, ele tem tudo. Que horas eu tenho que estar aí? Aí eu, hoje, ele pegou o voo de Fortaleza para São Paulo, me mostrou que ele tinha condição de fazer tudo. Claro que aí, né, Eduardo, tem um segredo, delegar. Delegou, meu amigo, esqueça. Ou você confia ou não confia. Não tem como confiar desconfiando. É em tudo na vida, não é só em relacionamento não, né, Jorge? Perfeito. É em tudo na vida. Então, naquele momento, eu deleguei. Chamei esse cara que eu dei a oportunidade, falei assim, está nas suas mãos, resolva, tá delegado. Graças a Deus, o que aconteceu? O menino veio, tocou, ele tinha mesmo a escola lá em São Paulo, por uma casa, ele era de São Paulo. Ele abriu o nosso evento, aí olha só... Aí tem também a questão, né? Como a gente ajuda as pessoas e nem sabia.
Aí é isso, mulher. Vai se movimentando que tu vai abençoando. Vai movimentando que vai abençoando e a sorte vem. Né? Não tem aquela história, tá aqui no livro do Tony, né? A sorte só é encontrada para aquelas pessoas que estão em constante movimento. A sorte não vai ser encontrada dentro da sua casa, no sofá, comendo uma pipoca. Né? O Netflix, seriado. O povo sabe todos os seriados, eu não sei nenhum, porque eu não tenho tempo para assistir. Eu tenho tempo para fazer acontecer. Né? O meu tempo é focado nisso. E aí, o que aconteceu? A escola de samba veio, abriu, foi a coisa mais linda, diferente. E a gente colocou no camarim do Tony, Eduardo, olha o que é. Além de dar oportunidade, abençoar. E a intenção, a boa intenção, ela é disseminada, né? Olha o que aconteceu. O menino realmente, de fato, é uma pessoa deficiente de nascença, sem braço, sem perna e tal. E eu coloquei no camarim do Tony uma televisão pra ele assistir tudo que tava acontecendo até ele entrar. Sim. E ele viu aquele menino. Ele me chama, antes de subir, ele pega e fala... Minto, foi depois do evento, quando a gente foi fazer a entrevista com a Ana Maria Braga, né, na Globo. Ele me chama e fala assim, eu quero conhecer aquela pessoa. Que eu não acreditei que ele tava tocando tambor e tal. Hoje, esse menino é um dos trainees, né, assistentes, staff, lá do Tony. O Tony deu todos os treinamentos pra ele e até hoje eu recebo mensagem dele de gratidão. Elane, graças a você, eu realizei o sonho de não só conhecer o Tony de longe, mas de ir fazer os treinamentos que ele me deu todos. Aí me fala, eu preciso ser a maior? Que história, viu? Eu preciso ser a maior e a melhor. Isso que é prosperidade. Isso é prosperidade, exatamente. Isso é prosperidade. A Elane Leão, ela é sucesso. Onde ela planta os pés dela ali, ela consegue... Isso é bendita, né? Que a gente fala. Ela é uma pessoa bendita, né? Toque de Midas, né? Toque de Midas. Ela tem a bendição de conseguir gerar essa prosperidade para as pessoas. Não só como ela gerou aqui para o Eduardo Rocha, gerou para o Inês, gerou também para ele, né? E para dezenas, centenas de milhares de pessoas que estavam ali. Essa mulher é luz, gente. Ela não quer falar, mas ela é luz. Ela é luz, ela brilha, ela brilha. Amém. E ó, eu vou te falar mais. É tão interessante essa história de você ser luz, ser bênção e tal. E pra quem não acredita, eu ainda te falo. Todo mundo que acreditando ou não na espiritualidade, na fé, vê as plantas crescerem, não vê? Então aí vem uma coisa que eu aprendi antes de trazer o Tony. Eu fiz o treinamento do T. Harv Eker, que tem um livro dele que é O Segredo da Mente Milionária, muito famoso e tal. Nós fomos assistir ele em São Paulo. E, mais uma vez, a pioneira Elane Leão, porque a minha marca é de pioneira. Tudo que é primeiro eu faço. Aí depois os outros podem copiar, Eduardo. Ninguém fala como eu, ninguém tem o meu sotaque, ninguém tem a minha determinação. Pode me copiar, não tem problema nenhum, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu olhei pra minha irmã e falei, eu vou levar esse cara pra Brasília. Foi lá em São Paulo, no WTC. E aí, enfim, a gente conseguiu trazer o primeiro MMI para o Distrito Federal, para a capital da República, porque aqui, qual é a crença mais presa nas pessoas? É que o dinheiro só tem quem é corrupto, quem é bandido, quem é ladrão, quem é não sei o quê. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Para dar mais um insight para a turma que tá nos ouvindo. O segredo é plantar. Quando você, por isso que eu falei, quando você vê uma planta, ela tá lá, gerou frutos, ela teve uma boa semente. Alguém que plantou, regou, cuidou, mas ela botou uma semente boa. Ela não plantou uma semente ruim, que tava velha, que tava infrutífera. Então, o segredo para você se tornar bênção, se tornar luz, se tornar o que as pessoas quiserem, sucesso, né? Extraordinária. A palavra que a pessoa quiser usar é qual é a semente que você está plantando e como você está regando. Porque você, acreditando ou não, tá lá no livro do Segredo da Mente Milionária. A lei da semeadura existe.
Perfeito, Elani. Pegando isso que você falou, você teve muito contato com o Tony Robbins. Quer dizer, muito não, mas você teve bastante contato com ele, né? E a gente sempre acha que essas pessoas que estão muito lá em cima, que estão têm uma vida de celebridade, é mais difícil você trazer o Tony Robbins para um evento do que qualquer banda famosa. O pessoal acha que banda famosa que é difícil. É nada. Difícil é você trazer um cara como o Tony Robbins, que é disputado no mundo inteiro. Como foi a sua experiência? Como é que você poderia traduzir quem é o Tony Robbins pra gente? Pra gente que tá aqui, que tem que estar assistindo esse podcast, diz assim, cara, quem é o Tony Robbins? Perfeito. Que pergunta maravilhosa, Eduardo, porque eu vou te resumir, o Tony é um homem humilde. Ele tem todo um staff que faz e é importante. Primeiro, você acha que ele anda com aqueles seguranças nos eventos dele porque ele quer? Não. É porque nos Estados Unidos existe muito atentado, né? É muito complicado lá. Então, chegou um momento da carreira dele, como ele estava atendendo presidentes, né, da República, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Obama, enfim, uma série de celebridades, né? O Bill Clinton, o André Agassi, a Serena Williams. Ele passou a ter que conviver com esse tipo de segurança, mas ele detesta. Ele é um homem pra você ter ideia, antes de eu chegar até ele, que foi em Amsterdã, em 2017, eu tenho um monte de foto com ele, você sabia? Porque depois do treinamento lá de um dos exercícios do fogo, ele sai abraçando, depois que a gente pisa nas brasas, ele sai abraçando todo mundo. E aí eu fico vendo pessoas que estão aqui no Brasil fazendo mentoria. E olha, eu não tiro mais foto com os meus mentorados. Já tirei no primeiro dia, não chegue perto de mim. Oi? Não. O segredo para você chegar e permanecer no sucesso é sim o degrau da humildade. Então eu te resumo, eu tenho várias histórias que eu posso te falar. Uma das vezes eu me lembro com a minha irmã, até foi com a gente, isso aconteceu, foi com a gente. Eu precisava falar com o Tony e ele não atende ninguém antes de ir pro palco. Ele fica naquela mola dele, ele faz concentrando, né? Toda aquela concentração e tal. Mas lá em São Paulo, aí a gente falou assim, nossa, mesmo a gente sendo as donas, a gente não pode nem cumprimentar ele. Não, ninguém chega perto dele e tal. A gente viu ele entrando, nosso camarim era do lado dele. Quando ele viu que a gente tava assim, na porta do nosso camarim, quase igual... Oi! O quê? Ele saiu da mola dele, veio na porta do nosso camarim, deu um abraço. A energia dele é isso, sabe, mulher? A gente tem frequência. Aqui a gente tá com um mestre que sabe falar muito bem sobre essa questão da frequência. Então não adianta as pessoas quererem o que é do outro. Você vai encontrar o que é igual a você pela sua frequência. Não é dinheiro, não é fama, não é poder. É frequência. A nossa frequência é sintonizada na FM do Tony. É aquela frequência, legal. Sintonização. Gente, Tony Robbins. Treinamento, olha. E aí ele veio, Eduardo, abraçou a gente, beijou a gente. Obrigada, thank you. E ele ainda virou, eu tenho esse vídeo que ele ainda fala assim pra mim, você sabia que você está aí realizando o meu sonho? De pisar no Brasil. Olha só. Agora tu imagina, eu que sou fã. Imagina, hein, George? Eu sou fã do cara e o cara disse que eu tô realizando o sonho dele. Então, Sonhe Sem Limites. É por isso que um dos livros mais vendidos do mundo até hoje é o livro dele, Poder Sem Limites. Não lhe limite. Não é limitação em padrões do mundo, né? Porque os limites estão sendo formados pela internet, como o Eduardo colocou muito bem. Essa questão eu falo muito do poder do exagero e da essência. A internet, ela tá enaltecendo a questão do exagero, dos filtros, da mentira, do mais. O mais é mais, é mais, é mais. Não. E a essência, ela é simples, ela é minimalista. Você nunca viu o Tony chiqueretérrimo andando? Você viu alguma vez ele com roupa de marca? Ostentando? Ele não deve nem usar essas marcas que as pessoas estão achando que é o máximo carro dele, normal. Por quê? Porque a essência, a simplicidade, o conteúdo é que tem que valer. Não é o espetáculo. Esses dias eu vi uma matéria
de uma jornalista colocando de um evento que aconteceu no Brasil. Ela colocou como um espetáculo, o maior espetáculo do país. Não é sobre isso. Treinamento não é espetáculo. Treinamento é conhecimento de alta performance. É você aplicar todo o conhecimento que a gente estuda com Tony Robbins na nossa vida real. Não é colocar fogos, é fantasiar, como diz o Eduardo, né? A gente conversando sobre essa questão do marketing digital. As pessoas, elas estão fazendo de tal forma que é tudo fake. Vamos colocar que tem um auditório aqui com 5 mil pessoas? Hoje a gente coloca. Hoje a gente pode dizer que esse podcast é lá em Londres. Coloca lá, né? Ou lá na França, coloca lá em Paris o Museu de Louvre. Estamos lá. Não. Não é sobre isso. O poder da essência tem que ser voltado para o mundo corporativo, o mundo empresarial e o mundo pessoal. Se a gente não resgatar a nossa essência, porque a nossa essência, Georgia, ela é boa. Com certeza. A nossa essência, todo mundo que abriu uma empresa, Paula, ela não abriu querendo quebrar, querendo prejudicar o concorrente, querendo brigar com os clientes, não. Ela abriu com aquela intenção de servir algo ou alguém. No nosso caso, é serviço. A gente abriu as nossas empresas para servir o outro com o quê? Com conhecimento de qualidade e de excelência. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque nós, a indústria do conhecimento, o INE, a gente não vende nem produto, nem serviço. Não é mensurável, não é palpável, não é essa xícara aqui que vai vender por 20, 25 reais. A gente nem vende, eu costumo dizer que aqui no INE a gente não vende. A gente não tem vendedor. Nós temos agentes de transformação e mudança na vida do outro. O que a gente faz é pegar uma lanterna, tanto que a nossa identidade visual é um farol, né? É um farol e falar, ó, vai. Isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode aceitar que isso seja taxado como um espetáculo, como um oba-oba, vamos lá, todo mundo, e vai ser... Não é assim. O buraco é muito, muito mais embaixo. Então, essa sua responsabilidade de realmente trazer o Papa, né? Não só do coach, mas também da PNL, da inteligência emocional, do mundo. Um cara que influencia, desenvolvimento humano. É uma atribuição, uma responsabilidade sua muito grande. E que você trouxe e fez como expertise, né? E eu tenho uma pergunta para o Eduardo Rocha, ele que me permita. E eu quero saber, Eduardo, como foi não mentorar? Porque eu acho que o Eduardo não te mentorou, né? Que é uma mentoria, Master, Gold, Diamond, não. Como foi orientar ao lado dessa mulher que trouxe esse feito extraordinário pro Brasil, Eduardo? Olha, eu digo pra você, viu, Alani, que quando eu tava lá do seu lado, eu dizia assim, eu digo, cara, da onde vem essa energia? Era a única pergunta que eu me fazia. Da onde vem essa energia? Porque as dificuldades que você passou, se eu tivesse no seu lugar, eu não sei se eu teria aguentado tanto assim, não. Porque eu disse assim, cara, da onde vem essa energia de otimismo, esse direcionamento do pensamento do vamos fazer, vai acontecer, custa o que custar, a coisa vai rodar. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Claro que eu estava ali no apoio, trazendo talvez alguma técnica para você de oratória, para você se posicionar no palco, para você fazer a sua palestra, te apoiando emocionalmente, mas eu percebia que você estava pronta para fazer aquilo. Não existia ali nenhuma fraqueza, não existiam pontos a melhorar, mas não pontos a adicionar, implantar, né? E para mim foi uma grande alegria, uma surpresa, né? Nós chegamos lá, eu lembro que a gente chegou lá, eu tenho uma foto, eu chegando assim, meu Deus, eu nunca vi um lugar tão grande na minha vida. Tinha tanta cadeira que a gente não conseguia nem ver as cadeiras, né? A gente não viu o fim. E as filas, e eu lembro que a gente chegou com a equipe do INE, com um monte de coisa, que a Elani honrou a gente com um stand.
imenso. Nosso stand, ele era o maior. Os maiores stands do Tony Robbins, né, Eduardo? E a gente botou, né, a foto do Eduardo, o logo do Winner. Você sabe, Elane, que tem alunos Quem nossos... não conseguiu tirar foto com o Tony foi lá tirar foto com o Eduardo. Muita gente tirou foto lá comigo. Muita. Legal. Eu vi. Você sabe que nós temos alunos de hoje que conheceram a gente lá na época. Exatamente. E que a gente Legal, ajuda, né? Tá ali, fez todos os cursos que veio do Tony Robbins, né? Então a gente também é muito grato a isso. E ela honrou a gente com o stand. E era uma multidão de pessoas. Eu lembro quando abriu os portões, né? Troquei todo mundo, tava o pessoal nos stands ali, entrou aquela massa. E é tão interessante porque a gente sabia que o Eduardo tava lá dentro, né? Eu tava ali fazendo a Ele gestão tava dele. com crachá VIP. Ele tinha uma credencial black lá. A gente sabia, a gente estava em contato, algumas coisas com o Eduardo, a gente estava ali com a equipe gerenciando, mas a gente não sabia que ele ia subir no palco. E eu tenho um vídeo, até mandei pro Eduardo, da gente gritando: o Eduardo tá no palco! Ele tá ali, o Eduardo. E assim, foi uma surpresa. Nem ele sabia, né? Nem eu sabia, fui chamado de última hora. Porque se ele soubesse, prepara aí o celular, prepara aí o celular. Eu tinha pelo menos me vestido melhor. E realmente foi algo assim que espetacular, transformador. Eu já conhecia o Tony Robbins, o Eduardo sempre trazia ele, sempre traz até hoje, né? Tudo dele, mas estar ali, né? E a gente teve acesso ao palco. Só sabe quem vive, né? Eu lembro- Essa energia. Não, e eu tava com uma credencial de expositor, a gente conseguiu, eu consegui, Eduardo, entrar na primeira. O Jorge não teve o prazer, né, de estar ainda com ter no a próximo gente. agora. No próximo vai estar. Vamos ter no Mas próximo. eu fui na primeira, eu tava no pé do palco. Olha aí. E o Tony Robbins uma hora desceu, assim, com segurança, 2 seguranças, tinha uma equipe dele, né, de frente. Ele desceu, ele se aproximou 2 metros de mim. E ele é um gigante, né? Muito. 2,5 metros. A 2 gente fez uma estátua dele, ele quis levar para os Estados Unidos, ele tirou essa foto porque ele ficou louco. Ele, como assim? Aí eu, não, porque vai que eu não conseguia chegar em tu, eu ia tirar a foto pelo menos com a estátua. Ele ficou louco. legal, Eu acho que essa que estátua legal. eu já te dei, que eu fiz algumas Isso, a menores. de metal, né? Que é pra sempre lembrar que nós somos vencedores. E eu ainda digo mais, eu vou te contar como que eu abasteço minha energia contando uma história. Uhum. Que é muito parecida com a do Tony, né? Porque o Tony tem uma energia, é o que tu tá falando. A gente sente, ele passa, arrepia. a gente arrepia, é um negócio sobrenatural. Por isso que esses cursos online não é a mesma coisa. Sim, é verdade. Vamos voltar pro presencial pra gente abraçar, pra gente vamos. beijar, porque é totalmente diferente. E aí eu conto uma história, Eduardo, que é o seguinte. Quando você observa a vida de um campeão olímpico, você acha que ele 30 dias antes das Olimpíadas que ele foi treinar? Não, claro que não. Quantas noites mal dormidas? Vamos pegar um jogador de basquete. Ele ficou lá no ginásio pra fazer a cesta de 3 pontos. Pra fazer as 3. Todo mundo vai embora, ele fica lá treinando. Deixou de dormir, deixou de comer, deixou de sair, deixou de fazer tudo. E porque ele tinha um objetivo. Aí a energia que ele consegue alcançar na hora, ali no último minuto, vai decidir. Essa cesta vai ser a decisão se o time dele vai sair vitorioso ou perdedor. Ele se concentra, lembra de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, das emoções, das dificuldades, das tristezas e lembra por que ele estava ali. Olha, eu tô toda arrepiada. Olha. Porque naquele momento eu lembrava tudo que eu vivi. Eu lembro, passou uma fita assim, não, eu não posso falhar aqui. Porque agora que eu tenho que mostrar para as pessoas que vale a pena sonhar e viver o extraordinário. Porque aí é ali, naquela cesta, que eu tenho que dar o meu melhor. É o outro que vai lá para correr a linha de chegada. Se no final ele perde a força, ele não corta a linha e ele não chega. Então, naquele momento, a nossa energia, ela é construída com todo o processo. Por isso que eu sou contra essas pessoas que falam, vou te ensinar a ser rico no final de semana, vou te ensinar a ser Não! Não tem meta. Existe um processo que você tem que passar. Existe uma construção de um atleta campeão que você tem que passar. É deixar de comer coxinha, é deixar de tomar refrigerante. Quanto sacrifício um campeão olímpico precisa? Na nossa vida também. O que a gente viveu e o que a gente passou, aí eu te falo, a gente vai ter que fazer um treinamento, alguma coisa, pra eu contar todas as dificuldades que eu vivi. Porque as pessoas só veem na hora lá o Tony beijando a gente, Tony Robbins Brasil! Ali foi a nossa cesta de 3 pontos.
Mas ninguém sabe como foi construída as duas atletas que subiram no palco. E que olha sou eu só, e a minha irmã. E eu quero revelar algo. E você que está assistindo esse Breaking podcast news. aqui, ó. Se você acha que seria interessante você saber essas histórias e aprender por meio de uma modelagem, uma mentoria exclusiva, coloque aqui nesse vídeo. Eu quero. A gente quer saber se você está interessado em aprender essa história emocionante que a Elane acabou de comentar. E você sabe que você aprende com as histórias de sucesso que já chegou lá. Se você quiser chegar lá, você tem que estar junto. E nós temos uma pessoa aqui, no Brasil, em Brasília, que vive isso no nível de excelência e de performance. Você pode aprender também. A gente não sabe ainda se a gente vai lançar essa ideia ou não, né? Estamos pensando aí. Quero. Mas escreve eu quero, vai de repente, né, Paula? E De olha, repente- break news, o Eduardo deu um spoiler aí. E, gente, Não sei, olha, né? Não sei. Isso é essência. Você trouxe agora a sua essência, a sua identidade, o seu propósito, o que faz sentido para você. E eu sou engenheira de formação. E eu vim para Brasília para fazer engenharia no UNB. Mas meu avô é uma pessoa que eu honro muito. E eu sempre falo dele. Ele é do interior de Minas Gerais. Ele andava 4 quilômetros por dia para estudar. E hoje é um senhor de 90 anos que vai em toda a sabedoria da nossa família, né? Vem de Deus, claro, a ele, mas ele ensinou muita coisa pra gente. E mesmo sendo de uma família empreendedora, lá no interior de Minas Gerais, a crise do colo veio e quebrou minha família, que era construtora, né? Meu avô é construtor. E a gente foi para a escola pública, então eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas eu sempre quis honrar os meus pais e meu avô. E eu formei no 3º ano na escola Granbury, que é uma escola da Igreja Metodista, em que meu avô estudou, junto com o Itamar Franco, né? Ele até contou essa história pro George. Verdade, é. Ele estudou, onde era o internato, onde minha família toda estudou. E eu estudei, mesmo tendo condições. Eu consegui uma bolsa e me formei na escola da minha vida, que eu chamo. E a partir daquele momento, minha vida mudou. Eu falei, eu quero ser além. E eu decidi que eu ia ser engenheira. Eu iria ajudar minha família. E quando eu fiz vestibular, vim para Brasília. Fui engenheira de robôs, de automação, de controle, até me desenvolver e chegar, né, ao Eduardo e aqui no Instituto, em Brasília. Hoje a gente é engenheiro da mente humana, né? Que era até o nome da empresa do Eduardo antes, do INE. Hoje nós não reprogramamos mentes. Nós ajudamos pessoas a terem a sua transformação extraordinária, a sua vida, realizar os seus sonhos através das práticas funcionais da programação neurolinguística, da inteligência emocional, da metodologia 360 desenvolvida pelo Eduardo Rocha. E uma das primeiras perguntas que o Eduardo faz em qualquer treinamento dele, na abertura, ele fala, né? O que faz sentido para você? Por que você está aqui, né? Ele tem até uma técnica, né, Eduardo, que é dos 5 dedos, né? Nunca esqueça que ele fala, você olhar para sua mão e fazer o levantamento de 5 coisas que te fazem, né? Que te aproximam do seu objetivo. Então, eu quero, por causa da minha filha Sara, melhorar meu relacionamento, eu quero ter uma vida abundante, que eu possa ajudar outras pessoas, né? Então, o que faz sentido para você? E todos os dias, quando eu acordo, eu olho a minha mão, né? E lembro dos meus 5 bons motivos. Isso me dá energia para vir para cá, para fazer um curso, para fazer um treinamento, para, né, igual o Eduardo, tá na mentoria 9 da noite, depois no outro dia 6h15 da manhã. Então, isso é essência. Aí a gente teve a chance de estar aqui agora, né, hoje, com a Elane Leão, e ela trouxe a essência. Para mim, Eduardo, foi o segredo. Eu acho que quem conseguiu pegar essa modelagem... Foi a chave de ouro, hein? Foi o segredo. Ela trouxe aqui a chave de ouro que faz ela ter esse brilho, né? Toda essa motivação para fazer o que tem que ser feito. Ô, Paula, tem muita história, né? Aí, realmente, eu contar tudo que eu vivi nos últimos 5 anos, nós vamos trazendo ter- 2 Tony Robbins. Nós vamos ter um momento para isso, Tem né? Não vou contar todo muita. esse segredo agora não, né, Eduardo? Mas eu te falo, você falando aí da sua história linda, né? Assim, de honrar, né? O princípio da honra, principalmente pai e mãe, é fundamental, né?
que se prolongue seus dias na vida com prosperidade. Amém. Ninguém quer estar na terra sem saúde, sem prosperidade, sem nada. Mas uma coisa interessante, que por que você se uniu ao Eduardo e tem essa parceria, e hoje a gente tá aqui junto, compartilhando essas boas experiências, porque não é só a minha, a de vocês também. Quantas vidas vocês transformam, não só no Distrito Federal, mas no Brasil, e até mesmo pessoas brasileiras que estão no mundo acompanhando o Eduardo, né? Por quê? Porque eu falo que existe uma coisa que quem presta serviço, quem vende o abstrato, tem que ter. Ele tem que despertar no outro a vontade de vencer. Quando a gente faz a pergunta que ele fala, por quê? Qual o sentido seu? É assim, por que você quer vencer? É pra ter o helicóptero maior da cidade? É pra ter o... Não. Quando você coloca o sentido, e aí o Tony é especialista nisso, ele desperta o poder ilimitado que a gente tem. A gente é quase um facilitador de pessoas que têm sonhos, que têm talentos e dons, e elas não sabem disso. Eu até brinco que eu tenho que ter um treinamento, desperte a leoa que há dentro de você. Porque, gente, todo mundo tem uma leoa, um leão dentro de você. Agora, por que não despertou? Por que ainda não transbordou? Aí eu também digo, Eduardo, sabe por quê? Porque hoje as pessoas, elas estão transbordando e estão querendo... Qual é a primeira missão? Minha missão é servir. Minha missão é ajudar o próximo. Ei. Mas para você transbordar e ajudar, você precisa primeiro ser. E hoje as pessoas estão preocupadas mais com o ter do que com o ser. Essa diferença de você, quem você está se tornando para você ter esse desejo seu. Aí você era uma pessoa amiga, era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa do bem, que falava assim, não, mentir não é legal. Mas hoje tem que dar uma mentirinha ali pro fornecedor, pro cliente, pro parceiro e tal, pra ter o que você quer. Então tá tudo errado. Eu falo que hoje as pessoas estão sendo essas pessoas irresponsáveis, que estão ensinando, tendo o que a gente tem, né, como o INE, como a indústria do conhecimento, fazendo esses treinamentos, elas são muitos, eu não vou generalizar, mas muitos são estelionatário de emoções. Como eu sou filha de delegado, o estelionato é o quê? Ele engana, ele rouba, ele tira de você. Só que tirar um anel, tirar um carro, tirar um bem material é uma coisa. Mas você tirar o seu sonho, tirar a sua emoção, tirar o seu desejo, tirar a sua vontade, seja lá qual for, de ter dar uma vida melhor para sua filha, isso é muito sério. Isso vai estar gerando os transtornos. Aí a gente vê todo dia na internet transtorno de bipolaridade, transtorno de uma hora tá feliz, outra hora... Ansiedade, o Brasil, pega lá. Quando a gente foi trazer o Tony, Eduardo, uma das coisas que a gente fez foi pesquisar, né, como é que a gente vai divulgar? Ninguém conhece Tony Robbins. Como é que a gente vai divulgar? Quando a gente colocou no Google, outra coisa que a gente fez, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Agora, olha o contraste. O Brasil também é o país mais empreendedor, de pessoas empreendedoras do mundo. Como é que eu posso empreender ansiosa? Eu vou quebrar. Eu não vou prosperar. Então a gente, olha a responsabilidade das indústrias do conhecimento, dos Winner, de tantas pessoas sérias, né? Tem um parceiro nosso, Jerônimo Telme, que ele fala, é o coach levado a sério. Quantas pessoas precisam ajudar a transformar as pessoas que querem prosperar? Antes elas precisam ser. Elas precisam ser equilibradas, elas precisam ser verdadeiras, elas precisam ter essência, elas precisam ter propósito. Não é ter carro, ter casa, ter não sei o quê, ter o maior... Isso é consequência, tá, né? Tudo errado. Então, assim, eu não... Se deixar, eu fico aqui até 2 finais de semana. Mas eu tenho que... Não, você vai concluir, Eduardo. Olha, aí depois eu concluo. Corta! E é muito interessante o que você falou, Elani, porque hoje eu costumo dizer que a gente tem... Será que o desenvolvimento humano não tá virando culto? Porque quando a gente pensa... Aí eu tenho que passar uma semana aqui. Porque eu acho que existe o lugar para você fazer seu alimento espiritual.
Existe o lugar para você desenvolver habilidades e capacidades, e existe o lugar para você festejar. Se você reúne tudo isso no mesmo lugar, o que fica? É a festa? É a oração? É a banda gospel? É o desenvolvimento de capacidades e habilidades? Eu acho que tudo é importante. Eu acho que nós precisamos de festa, precisamos de alimento espiritual e precisamos desenvolver capacidades. Mas quando a gente junta tudo isso, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que isso fica confuso. E aí a gente chega e percebe que o fim disso não é um fim nobre. Porque, tudo bem, eu posso dar uma palestra e vender um curso. Cara, eu tô aqui para palestra, as pessoas sabem que estão indo para palestra, eu vou vender um curso. Isso. Mas no momento que eu trago um alimento espiritual para dentro de uma palestra, faço as pessoas ficarem vulneráveis espiritualmente, e eu vou lá e vendo uma expectativa espiritual, eu acho que alma a gente não vende, espiritualidade a gente não vende, propósito não se vende, missão não se vende, valores não se vende. Não se modela valores. Valores é seu. A gente nem pode inserir valor em outro. Cada um tem os seus valores, né? Então, quando você falou essa palavra, isso é um sentimento que a gente tem. E é uma preocupação hoje, porque a gente tem que começar a levantar uma bandeira. Nós que somos um instituto, que atuamos e acreditamos naquilo que realmente funciona, a gente tem que começar a levantar essa bandeira. A gente não tem rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Sabe, o pessoal fala muito de network. Network é maravilhoso. Nossa, vamos fazer network, eu acho lindo. Mas quando o network vira uma panelinha que todo mundo tem que se apoiar, mesmo nas merdas que um faz, pra mim isso não é network. Isso me parece mais com um complô, né? Com um cartel. Né? Nós não participamos do cartel de desenvolvimento humano no Brasil, nós não participamos de nenhum tipo de network porque nós acreditamos em um fim. E esse fim, a gente não acredita que para alcançar ele a gente vale qualquer meio. Não vale qualquer meio. Não vale qualquer meio para alcançar o fim. E a gente acredita que quanto mais a gente for orientado a esse resultado, melhores resultados a gente vai ter. E eu acho que isso alinha muito com o que você acabou de falar, né? De dividir essas questões e começar a trazer o desenvolvimento humano sério, o desenvolvimento humano que funciona. Ele é lucrativo, eu não preciso fazer tudo isso. Ele traz recompensa. Eu não preciso ficar feito um maluco, trabalhando pra caramba, se a gente se organizar e planejar. O desenvolvimento humano não precisa ser esse cara que fica o tempo inteiro no adaptado. Ele pode ser o simples, ele pode projetar. Hoje as pessoas fazem curso para comprar uma casa. Eles deveriam fazer o curso para primeiro melhorar a sua vida, para depois comprarem a casa. Pagar os boletos, né? Pagar os boletos. Pagar os boletos. E a gente sabe, aqui no INE, a gente não usa o tal do marketing digital. A gente não usa metas de vendas implacáveis, porque se você não vender... Não, a gente não tem nada disso. Porque a gente não vai botar meta para vender propósito, valores. Não, não é isso. A gente não quer. A gente não quer ser o instituto que mais fatura. A gente quer ser o instituto que mais transforma vidas, né? E a gente faz isso, igual a indústria do conhecimento, não é há um ano, né? É mais de 10 anos que a gente está fazendo isso. Que o Eduardo faz isso, que a Elani com a família dela faz. Então, a gente não faz super promessas de marketing. A gente não vai vender isso, né? Isso é uma decisão que a gente já tomou há muitos anos. E isso vai fazer com que a gente não fique milionários? Vai. Mas a gente vai bancar essa decisão, né? E pode ser que a gente fique milionário, mas do jeito certo. Deitando a cabecinha lá no travesseiro e falando, ufa, tá tudo certo, não devemos nada pra ninguém, né? Eu acho que vocês ninguém. até já são milionários. Porque vocês têm o que o dinheiro não compra. Verdade. Ser milionário, no meu consentimento e no meu estilo de vida... Até estudando até os Augusto Cury, né? Homens sérios como Augusto Cury, ele diz muito isso. Que você ser rico é você ter o que o dinheiro não compra. O Eduardo colocou aí, que eu disse aí, dá outro curso. É um curso sobre isso. Que ambiente você está frequentando? Quem você está seguindo nas redes sociais? Essas pessoas te aproximam do seu propósito? Ou te deixam depressivos de falar assim, como eu não tenho o que ele tem? Eu não moro onde ele mora? Aí eu vou pra linha de, você tá seguindo pessoas que têm a mesma essência e valor que o seu?
Aí você pode se inspirar nele. Aí as pessoas estão num ambiente, que tá, é o que tu falou lá, né? Lá em São Paulo tem uma região que tá indo, todo mundo já olha ali, só vai golpista. Só vai estelionatários de emoções. E a gente tá indo pra São Paulo agora, este final de semana, e não é Vai nessa pro- região. A gente tá indo né? pra lá na Paulista, que a gente quer realmente agir nas empresas, agir com as pessoas, não em mundo mágico, né, É. dos gurus. Não, é muito interessante. Vocês têm um propósito muito bonito, porque é isso, é da essência de vocês. Já que vocês viram que o desenvolvimento humano, né, que a PNL transformou a vida de vocês já se sentem assim, eu sou o melhor marketing. A gente não precisa fazer marketing, é igual a gente na época do Tony Robbins. Como que eu vou dizer pra pessoa que o nosso evento não tem bônus? Gente, eu tô trazendo o melhor do mundo. Você vai comprar uma Louis Vuitton e a mulher te dá um bônus, um brinde? Ela não te dá. Porque você já tá comprando uma marca que tem durabilidade, que te dá status, te dá não sei o que lá, não sei o que. Mas ela é boa, vamos dizer, ela é dura. Então, a mesma coisa num treinamento. Ah, mas o fulano, são 3 dias de evento dele e o seu é só 1. Então, você vai pra lá porque não dá pra eu comparar. Não dá pra eu comparar o original do falsificado. Você me desculpa. Tu tá entendendo? Então vocês já fazem esse trabalho porque vocês já vivenciam que a PNL transformou a vida de vocês ao ponto de vocês se tornarem sócios. Né? Então, olha, é tão latente, transborda tanto essa vontade de mostrar para as pessoas que a PNL, que a inteligência emocional transforma a vida, que vocês não precisam vender, vocês se vendem. Vocês são o case É genuíno, de sucesso é genuíno. de mostrar. Então é isso, né, Eduardo? Eu acho que a gente tá aqui é pra servir. Se você não vem ao mundo pra servir, você não serve pra viver. Perfeito. Elane Leão! Olha. Estamos aqui com a Elane Leão. Aê, joia demais. Que aula. Que aula. Que aula. Muita energia. E você que está assistindo esse podcast, se você tiver perguntas para Elane Leão, ela vai passar agora a sua rede social para você se conectar com ela, para começar a desenvolver conteúdos. Esses shots aqui, partes desse podcast, vai estar lá no Instagram dela. Lembre-se de seguir também o INE, Eduardo Rocha 360, o INE 360 e todas as pessoas que participaram aqui desse podcast. Elane, passa aí suas redes sociais e passa aquela frase final para o pessoal marcar esse momento. Obrigada, viu? Amei. Ah, acabou, gente. Acabou. Como diz um amigo meu, fica todo mundo hipnotizado, né? A gente fica assim, querendo mais. É uma troca que eu me hipnotizo com as histórias de vocês e vocês com as minhas. Mas que honra. Obrigada pelo convite, George. Obrigada pelo convite, Eduardo. Obrigada pelo convite, Paula. É sempre um prazer compartilhar a verdade, compartilhar o storytelling da vida real, né? Então, participar de podcasts que nos agreguem, eu tô sempre aqui à disposição de vocês. Eu quero deixar aqui, antes de passar as minhas redes sociais, quero deixar um presente especial aqui pra esses 2 queridos. O Eduardo, o maior presente dele já é conviver com a Elane Leão. É um parceiro que eu escolhi, né, pra estar comigo nessa jornada. Então o Eduardo já tem a estátua do Tony, já tem livro. Tem muito presente. Convive Já lá temos. em casa. Mas eu queria deixar aqui pra vocês sempre quando lerem, tem as 5 mãos que o Eduardo ensinou. E vocês vão ter esse livro aqui na cabeceira Ai, de vocês. gente, olha, Muito É um obrigado. mensagens de um amigo. Mensagens de um amigo. Olha, gente. Aqui que vocês prazer. uma amiga tudo. com dedicatória. Tem olha aí, ó. dedicatória, gente. Um dedicatório e Um tudo. dedicatório, olha. Ó. E com o maior carinho pra vocês sempre lembrarem. Eu sei que tem a Bíblia do lado, tem as 5 mãos que o Eduardo ensina. Exato. E esse livro que ele desperta o que Olha. há dentro de vocês. Muito Então o obrigado. que vocês transbordam é amor. Esse livro é É fantástico. Eu tenho ele prosperidade, também. é maravilhoso. É o Maravilhoso. resumo de 5 livros do Tony, né, Eduardo? É muito bacana ele. Pra quem tem essa vida corrida como a gente, vale a pena ter esse livro de cabeceira, né? E o Eduardo, eu quero deixar aqui, ó, só pra vocês saberem. Isso daqui é a prova de que eu estive no treinamento do Eduardo e que ele faz parte dessa minha jornada de sucesso, de prosperidade. Isso daqui eu guardo, Eduardo, com o maior carinho, porque às vezes eu vou lá. Eita, deixa eu lembrar aqui, como é que eu volto pro meu estado? Aí eu faço o exercício de voltar pro estado emocional, do equilíbrio, da paz pra tomar decisões. Então, Eduardo, aqui eu quero que você saiba que não só a mim, mas a família Leão
tem todo um carinho, um respeito pelo seu trabalho, pela pessoa que você se torna todos os dias, né? Adquirindo mais sucesso e você continua o mesmo Eduardo que a gente conheceu. Então eu desejo aqui, através desse lembrete, que você saiba que eu sou uma aluna, sim. Eu sou uma pessoa que me inspiro nos seus valores, no seu conhecimento. E estamos aqui para servir os outros. Conte comigo nessa jornada também, que nós vamos agregar muito um ao outro, né? E para quem tá nos ouvindo, a minha rede social o Instagram é @ElaneLeão. Tem o @Tony Robbins Brasil e o @Indústria do Conhecimento. Me segue, me compartilha e me curte, tá bom? Elane, foi uma alegria estar com você aqui. Saiba que você é uma pessoa muito querida. Eu sempre falo, quando a gente almocei lá na casa dela recentemente, eu disse, né? Eu não sei se você sabe, mas a gente já vem falando de você há muito tempo. Muito tempo. Porque você é sempre lembrada. Você é um exemplo dentro do INE de determinação. Você é um exemplo que colocou em prática tudo aquilo que a gente via, às vezes, só em livro. Porque nossos desafios são muito grandes. Mas você teve um desafio extraordinário, né? E de realizar um desafio extraordinário, a gente tem que admirar essas pessoas e realmente querer estar sempre juntos. Porque cada momento que a gente passa, a gente aprende um pouco mais. Porque nós também queremos realizar o extraordinário junto com você, tá bom? Uau, gente, obrigada, obrigada. Foi maravilhoso, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.